Olá, nós somos Juliana Chagas e Monique Gomes. Somos estudantes de farmácia da Unigran Rio e viemos falar um pouco hoje para vocês sobre a dexametasona. A dexametasona possui outros nomes comerciais e seus respectivos laboratórios, os quais pode ser encontrado comercialmente. Acetazona, Laboratório Sobral, Dexeton, Laboratório Geolab, Cortidex, Laboratório Farmalab, Decadron, Laboratório Axê, Dexagloss, Laboratório Belfar, Dexameson, Laboratório Cristália, Dexametrate, Laboratório Globo, Dexamex, Laboratório Vitapan, Dexanon, Laboratório União Química, Dexazon, Laboratório Teuto, Dexazona, Laboratório Valeante, Dexadem, Laboratório Cifarma, Duodecadron, Laboratório Global Pharma, Coidex, Laboratório Momenta Pharma, Maxdex, Laboratório Novartis, Maxiviel, Laboratório Geolab, Maxtrol, Laboratório Alcon, Neodex, Laboratório Neoquímica, Unidex, Laboratório União Química, Osurdex, Laboratório Allegran. A dexametasona pode ser usada em diversas outras condições clínicas, quando se requer o emprego de um glicocorticoide. Algumas dessas situações clínicas com indicações de tratamento oral são descritas abaixo: diagnóstico da síndrome de Cushing, edema cerebral, condições alérgicas, doenças inflamatórias, meningite tuberculosa e lesões e condições inflamatórias da córnea e do olho. Algumas dessas situações clínicas com indicação de tratamento oral são descritas abaixo. Condições dermatológicas: pênfigo, eritema multiforme grave, que é o síndrome de Stevens-Jones, dermatite esfoliativa, dermatite seborreica grave, psoríase grave. Distúrbios endócrinos: tireoidite não supurativa, hipercalemia associada a neoplasia, hiperplasia adrenal congênita. Doença do colágeno: durante a acerbação ou como terapia de manutenção de casos selecionados de lúpus eritematoso sistêmico, cardite reumática aguda. Estados alérgicos: controle de distúrbios alérgicos graves, intratáveis por esquemas convencionais adequados, como asma grave, dermatite de contato, dermatite atópica, reações de hipersensibilidade a drogas. Doenças oftálmicas: graves processos inflamatórios e alérgicos crônicos ou agudos envolvendo os olhos, tais como herpes zoster oftálmico, conjuntivite alérgica, ceratites, coroedentinite, inflamação do segmento anterior, uveíte posterior difusa e coroidite, neuroite ótica. Doença respiratória: sarcoidose sintomática, beriliose, pneumonite por aspiração, tuberculose pulmonar disseminada com uso concomitante de terapia tuberculostática adequada. Doença hematológica: púrpura trombocitopênica idiopática em adultos, trombocitopenia secundária em adultos, anemia hemolítica autoimune, anemia congênita eritroide hipoplástica. Doença neoplásica: manejo paliativo de leucemias e linfomas em adultos, leucemia aguda na infância. Estados edematosos: para induzir diurese ou remissão de proteinúria na síndrome nefrótica, sem uremia do tipo idiopática ou devido a lúpus eritematosos. Edema cerebral: associado com tumor primário ou metastático, craniotomia ou traumatismo craniano. O uso desta droga no edema cerebral não substitui cuidadosa avaliação neurológica e abordagem definitiva, tais como neurocirurgia ou terapia específica. Infecciosas: meningite tuberculosa com uso concomitante de terapia tuberculostática adequada. Triquinose com envolvimento neurológico ou miocárdico. A dexametasona vem sendo pesquisada para o tratamento da Covid-19 e nesse vídeo iremos trazer para vocês algumas informações relevantes sobre ele e alguns estudos que o associam ao combate à Covid-19.
Segundo o Centro de Medicina Baseada em Evidências de uma Universidade de Oxford, os pacientes mais doentes com Covid-19 sofrem de um estado hiperinflamatório, uma tempestade de citocinas, que tem características em comum com uma rara condição hematológica chamada linfohistiocytose hemofagocítica. A supressão imunológica deve ajudar tais pacientes. Em contraste, a supressão imunológica durante a fase inicial da infecção viral pode permitir o aumento da replicação viral e agravar a doença. A proteinase tipo 3C no SARS-CoV-2, NSP5, inibe o transporte do HDAC2 para o núcleo e assim prejudica a forma como medeia as respostas à inflamação e às citocinas, de modo que a ativação da histona deacetilase pela dexametasona pode se opor diretamente à ação da SARS-CoV-2. Breve histórico de descoberta do fármaco. Os glicocorticoides foram isolados e posteriormente sintetizados pela primeira vez no final da década de 1930 por Edward Calvin Kendall e Thaddeus Reichten, e em 1940, 28 esteroides adrenais já haviam sido isolados por eles, incluindo cortisona, hidrocortisona, que é o cortisol, corticosterona e 11-dexocorticosterona. Em 1949, Philip Hench descreveu que a cortisona possuía extrema eficácia no tratamento de pacientes com artrite reumatoide. Um ano depois dessa descoberta, foi atribuído a Hench, Kendall e Reichten o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. Foi sintetizada pela primeira vez em 1957 numa tentativa de encontrar um esteroide com maior duração de ação do que a hidrocortisona e outros esteroides disponíveis naquela época. A investigação química do córtex adrenal foi realizada simultaneamente, mas independentemente, por Edward Calvin Kendall e Thaddeus Reichten, com seus associados na Fundação Mayo em Minnesota, Estados Unidos. Já parou para pensar como é o nome da dexametasona? Não? Vou apresentar para vocês. Esta é a estrutura química da dexametasona. A dexametasona possui classe química glicocorticoide sintético, possui classe terapêutica glicocorticoide sistêmico, hormônio corticosteroide. Possui o número da CAIS 50-02-2, possui fórmula molecular carbono 22, hidrogênio 29, flúor, oxigênio 5. A dexametasona é conhecida por ser da classe dos corticosteroides. O grau de absorção da dexametasona depende de diversos fatores, como o tipo de veículo e o estado de integridade da pele. Existe alguma absorção na pele normal, que é favorecida por inflamações e outros processos patológicos locais. Os curativos oclusivos aumentam significativamente a velocidade de absorção. Após a absorção na pele, os caminhos metabólicos são idênticos aos da dexametasona administrada por via sistêmica. Liga-se primeiramente às globulinas. A meia-vida é longa e a metabolização é essencialmente hepática, sendo a seguir excretada pelos rins. Durante o uso prolongado, especialmente em áreas extensas da pele, a absorção da droga pode aumentar consideravelmente, podendo resultar na suspensão de secreção hipofisária de ACTH, hipoglicemia, síndrome de Cushing e glicosúria em alguns pacientes e em crianças também no hormônio do crescimento. O volume de distribuição da dexametasona é de 2 litros por quilo. O metabolismo ocorre no fígado e a sua excreção ocorre em larga escala nos rins, mas também ocorre na bile em menor extensão. São raros os relatos de toxicidade aguda ou morte por superdosagem de glicocorticoides. Para a eventualidade de ocorrer superdosagem, não há antídoto específico. O tratamento é de suporte e sintomático. Efeitos colaterais e reações adversas. Quando os glicocorticoides são usados por períodos curtos, menos de uma semana, é pouco provável ocorrer efeito colateral grave, mesmo com doses relativamente altas. Entretanto, alterações do comportamento e reativação de úlcera péptica são ocasionalmente observados, mesmo em poucos dias de tratamento.
Quando os glicocorticoides são usados como agentes anti-inflamatórios ou imunossupressores, todas as suas ações metabólicas tornam-se efeitos colaterais. A maioria dos pacientes que recebem doses diárias de 100 mg ou mais de cortisol, ou o equivalente dos esteroides sintéticos, por um período superior a 2 semanas, desenvolve uma série de alterações designadas como síndrome iatrogênica de Cushing. A rapidez de desenvolvimento dessa síndrome é função da dose administrada. A face é conhecida como lua cheia arredondada, edemaciada e pletórica. A gordura tende a se distribuir das extremidades para o tronco e face. Há um aumento do crescimento de pelos finos sobre as coxas e tronco e algumas vezes na face. Pode aparecer ou aumentar acne e insônia, e aumento do apetite passam a ocorrer. No tratamento de doenças graves ou deformantes, essas alterações podem não requerer suspensão da terapêutica. No entanto, as alterações metabólicas que se sucedem ou acompanham esses sintomas podem ser bastante graves quando se tornarem evidentes. O contínuo catabolismo das proteínas e desvio da produção de aminoácidos em glicose aumentam as necessidades de insulina. Em algum tempo, resulta em ganho de peso. Outras alterações passam a ocorrer, como a deposição de gordura, perda de massa muscular, adelgazamento da pele, com o surgimento de estrias, hiperglicemia e, eventualmente, o desenvolvimento de osteoporose, diabetes e necrose asséptica do fêmur e húmero, como também fratura patológica de ossos longos e vértebras, ruptura de tendões. Quando ocorre a diabetes, deve ser tratada com insulina e dieta. Esses pacientes são frequentemente resistentes à insulina, mas raramente desenvolvem cetoacidose. Em geral, os pacientes tratados com corticosteroides devem ser mantidos com dieta rica em proteína e suplementação de potássio pode ser requerida. Dentre os sintomas, temos os mais e menos frequentes: sistema nervoso central, insônia, nervosismo, confusão, delírio, depressão, excitação, tontura, alucinações, sensação de falso bem-estar, distúrbios psiquiátricos, paranoia, convulsões, aumento da pressão intracraniana com papiledema. AR, dificuldade respiratória. AC, hipertensão, arritmias, parada cardíaca, artrite, isquemia miocárdica, ruptura miocárdica após isquemia recente. AD, aumento de apetite, indigestão, hemorragia gastrointestinal, hipertrofia da língua, úlcera péptica, pancreatite e distensão abdominal. END, síndrome de Cushing, diabetes mellitus, osteoporose, irregularidades menstruais, transtornos da função sexual, estria e obesidade. EMAT, aumento da coagulação, aumento dos leucócitos, redução dos eosinófilos e linfócitos, policitemia. DERME, atrofia subcutânea, infecções da pele, dermatite alérgica, reações alérgicas, urticária, hirsutismo, exantema, rubor facial. Outros: infecção, dificuldade de cura de ferimentos, miopatia, soluços, proteinúria, cálculos urinários, noctúria, catarata, aumento da pressão intraocular, glaucoma, exoftalmia. Todos os glicocorticoides têm a mesma ação, mas diferem na sua potência anti-inflamatória e na atividade mineralocorticoide. A dexametasona não tem atividade mineralocorticoide e tem potência anti-inflamatória de 30, em comparação com 1 da hidrocortisona e 5 da prednisona. Os glicocorticoides produzem efeitos fisiológicos, efeitos metabólicos e importantes efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores. O mecanismo de ação dos glicocorticoides envolve interações entre os esteroides e receptores intracelulares, os receptores nucleares. O complexo esteroide-receptor resultante interage com o DNA, modificando a transcrição do gene, incluindo a síntese de algumas proteínas e inibindo a síntese de outras.
Quando usados terapeuticamente, os glicocorticoides têm potentes efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores e inibem tanto as manifestações precoces quanto as tardias da inflamação e também os estágios posteriores de cicatrização e reação proliferativa que ocorrem na inflamação crônica. O estudo Recover da Universidade de Oxford publicou os resultados preliminares de estudo randomizado com o grupo controle e comparou a dexametasona, que demonstrou que a dose de 6 mg de dexametasona por via oral ou por via endovenosa, uma vez ao dia por 10 dias, demonstrou que redução de mortalidade em 28 dias de 1/3, 33,3%, nos pacientes com Covid-19 em ventilação mecânica. Redução de mortalidade em 28 dias de 1/5, 20%, nos pacientes necessitando de oxigênio e que não estão em ventilação mecânica. Não houve diferença nos pacientes que não necessitam de oxigênio. Todo paciente com Covid-19 em ventilação mecânica e os que necessitam de oxigênio fora da UTI devem receber dexametasona via oral ou endovenosa, 6 mg uma vez ao dia por 10 dias. Medicação barata e de acesso universal. Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, filiada à Associação Médica Brasileira sobre o Novo Coronavírus, número 14, dexametasona no tratamento da Covid-19. Segundo um consórcio de pesquisadores britânicos, resultados preliminares de uma pesquisa colocam esse corticoide como o primeiro remédio capaz de diminuir o risco de morte em pacientes com Covid-19. Chefiados pela Universidade de Oxford, o medicamento dexametasona aumentou a chance de sobrevivência entre pacientes com casos graves da Covid-19 que necessitam de oxigenação artificial. A conclusão dos cientistas é que a dexametasona diminui em 35% o risco de morte nas pessoas que estavam recebendo ventilação mecânica por causa da Covid-19. Nos voluntários submetidos à oxigenação, mas que não chegaram a recorrer ao respirador artificial, um subgrupo um pouco menos grave, a queda na mortalidade foi de 20%. Esperamos que tenham gostado do vídeo.